Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Evangelho de Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Bem? Diz assim então o evangelista Mateus: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Senhor, esta é a Tua palavra para este nosso primeiro culto do ano de 2023. Que ela venha, Senhor, a ser uma semente que produza bons frutos no coração da Tua igreja. É o que eu te peço, é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a chegada de um novo ano cria em nossos corações muitas expectativas. Há, de fato, uma esperança de que algumas coisas vão mudar. Colocamos nossos pedidos diante de Deus, como faremos aqui nesta noite, buscando suas bênçãos, buscando bênçãos para a nossa família, bênçãos para nós mesmos. Todos os anos temos desafios a serem enfrentados. Não há um só ano em que nós não venhamos a enfrentar desafios em nossas vidas. A mudança de ano, de verdade, ela não quita as nossas dívidas, né? Amanhã é segunda-feira, dia 2 de janeiro, e provavelmente você já tem boleto para pagar. Aliás, no mês de janeiro nós já temos até novos boletos para pagar. É matrícula, é IPVA, é IPTU, no meu caso é a anuidade da OAB, né? Então, assim, tantas coisas que já no início do ano já criam uma ansiedade no nosso coração, não é verdade? Não, uma mudança de ano, de um dia para o outro, de um ano para o outro, meus irmãos, não resolve os nossos problemas, não cura as nossas enfermidades, seja no corpo ou na alma, mas de fato, verdadeiramente, cria no nosso coração uma esperança de que algo pode mudar, de que tudo pode melhorar, porque a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, que bom é ter esperança, bom é olhar para frente e, ainda que o cenário se apresente para nós, o cenário nas nossas vidas se apresente para nós de uma forma não tão aprazível, não tão boa, mas ainda assim olhamos para frente e criamos boas expectativas, porque, meus irmãos, sabemos que nós podemos contar com Deus em nossas vidas. E não há melhor coisa do que saber que nós podemos contar com Deus em nossas vidas. Não que Deus, meus irmãos, vai nos enviar chuvas de reais para pagar as nossas contas no início desse ano. Não que Deus vai, de alguma forma,
realizar algum milagre, e quando você for pagar aquela conta lá que você está devendo, ela já vai estar quitada de alguma forma, você nem sabe como aconteceu, embora ele possa fazer isso, mas provavelmente ele não fará. Mas ainda assim, meus irmãos, nós sabemos que, seja bom ou não o que vai acontecer, nós podemos contar com Deus em nossas vidas, podemos confiar nele, e mesmo com as nossas dificuldades neste mundo, Deus ainda assim, meus irmãos, supre a nossa necessidade, ou as nossas necessidades. É assim que nos sentimos na virada de cada ano. Acaba sendo, na verdade, um fortalecimento para a nossa alma, um biotônico fontora, um fortificante para a nossa alma. Nós nos alegramos na passagem de ano, é como se tomássemos um remédio que vai ali encerrar todas as nossas dores, e a partir de amanhã tudo vai ser diferente, E todos os anos, meus irmãos, nós renovamos essa expectativa, essa esperança. Tudo isso é legítimo, tudo isso é bom. Vou repetir, as Escrituras dizem que bom é ter esperança, ou ter esperança é muito bom, principalmente quando servimos a um Deus da esperança. Tudo isso é legítimo, não há pecado nenhum nisso. Deus se agrada, meus irmãos, quando nós recorremos a Ele, para Ele suprir as nossas necessidades, seja em que aspecto for. Um dia eu ouvi um pastor contando uma história de que ele entrou no estacionamento de um shopping com a família, e o estacionamento estava repleto, lotado, não tinha uma vaga, e ele já tinha dado 2, 3 voltas, e em determinado momento ele parou o carro e falou assim: Senhor, em nome de Jesus, abre uma vaga para mim. E aí o filho dele olhou para ele, começou a rir e falou: pai, aí o senhor está apelando, vai apelar para Jesus para abrir uma vaga? Meus irmãos, ele andou mais 10 metros e um carro saiu. Ele entrou com o carro dele, olhou para o filho e falou: viu? Deus abriu uma vaga. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que, na verdade, Deus, Ele se agrada quando nós, de uma forma ou de outra, recorremos a Ele, seja num pedido tão banal quanto uma vaga de estacionamento no shopping, seja para uma cura de uma enfermidade, seja para algo mais grave em nossas vidas. Aliás, é ordem de Deus para nós, através de Cristo, que nós viéssemos a recorrer a Ele em nossas orações e súplicas, pois o que Ele diz: aquele que pede, recebe, o que bate na porta, ela vai se abrir, o que busca, encontra. Jesus, Ele transmitiu a nós um recado do Pai, no sentido de que, olha, me busquem, me procurem, se relacionem comigo, falem comigo, coloquem diante de mim cada uma das suas necessidades, não importando, evidentemente, que não sejam necessidades pecaminosas da nossa alma corrupta, mas aquilo que for legítimo, meu irmão, minha irmã, nós devemos colocar diante do Senhor. Mas eu quero falar de algo diferente nesta noite. Quando nós olhamos para o Evangelho, o que nós vemos, meus irmãos? Quando nós olhamos para a pregação de Jesus, o que nós enxergamos? Quando nós olhamos para a pregação dos apóstolos, quando nós olhamos para a pregação da igreja em Atos, quando nós olhamos para as epístolas paulinas, quando nós olhamos para toda a Escritura, o que nós enxergamos, meus irmãos? Vemos que esse mesmo Deus que socorre, vemos que esse mesmo Deus que nos livra das nossas aflições, esse mesmo Deus que supre cada uma das nossas necessidades, meus irmãos, é um Deus que nos faz um convite. E o convite que Deus faz ao seu povo é: arrependei-vos. E isso, meus irmãos, é um convite muito sério. E por que Deus nos faz esse convite? João já nos responde lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 10, João diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Toda a Escritura, meus irmãos, aponta para um Deus redentor. Toda a Escritura aponta para um Messias Salvador.
mas toda a Escritura também aponta para um povo pecador que precisa do Messias Salvador, precisa desse Deus Redentor que salvou o seu povo. Toda a Escritura aponta para um povo que, a partir do pecado de Adão e Eva, também passaram por esse DNA, por causa desse DNA espiritual, a também serem pecadores e, portanto, meus irmãos, carecerem do perdão de Deus, da salvação, da regeneração, da conversão, da justificação, da obra de Cristo em nossas vidas, mas através, meus irmãos, de uma palavra que é o convite que Deus faz a todos nós: arrependei-vos. E por quê, meus irmãos? Porque Deus quer o teu bem, porque Deus quer o nosso bem. Deus nos convida ao arrependimento genuíno. E, meus irmãos, eu não estou falando daquele arrependimento da conversão, não estou falando do arrependimento da regeneração, não estou falando do arrependimento que você testemunha através das águas do batismo. Eu estou falando de um arrependimento diário, de um arrependimento, de uma autoanálise, de um arrependimento, meus irmãos, de estar frente a frente com o espelho e dizer: em algumas situações da minha vida não estão nada bem, e eu preciso me arrepender de algumas coisas, de alguns caminhos, de alguns pensamentos, até mesmo de algumas palavras que eu tenha falado para alguém. Deus quer, portanto, o nosso bem, meus irmãos, o melhor para nós, e Ele mesmo nos mostra o melhor caminho para as nossas vidas. E o melhor caminho, meus irmãos, é nós andarmos com esta autoanálise, andarmos, meus irmãos, reconhecendo quem nós somos. É muito fácil, meus irmãos, todos os fins de ano ou inícios de ano, a gente pregar sobre fé, sobre esperança, sobre confiança, sobre bênçãos, dizer que a igreja vai ser vitoriosa, vai ser um ano vitorioso, vai ser um ano cheio de conquista, vai ser um ano que ninguém vai ficar desempregado, todo mundo vai estar empregado, vai ser um ano que você vai mudar de posição na empresa, vai subir um degrau a mais, vai ser um ano que você vai terminar, vai olhar para trás e falar: nossa, que ano maravilhoso. Meus irmãos, é muito fácil pregar sobre isso, é muito fácil falar sobre isso, é muito fácil chegar na igreja e falar aquilo que a igreja quer ouvir em toda mudança de ano, porque é isso que a igreja quer ouvir todo 31 de dezembro ou 1º de janeiro, que o ano que se inicia vai ser o ano mais vitorioso das nossas histórias. Tudo que a gente pedir ao Senhor, o Senhor vai nos conceder, todas as nossas petições serão respondidas, tudo que nós planejamos vai acontecer, Deus vai executar seus planos sobre as nossas vidas, e vai ser assim, 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 assim. Mas o Evangelho, meus irmãos, não é só caracterizado por bênçãos. O Evangelho não é só caracterizado para uma vida e paz com Deus. O Evangelho não é só caracterizado, meus irmãos, como uma relação de pedidos, de orações, de súplicas, de buscas por Deus suprir as nossas necessidades. O Evangelho não é só isso, meus irmãos, porque o Evangelho principalmente, ou melhor dizendo, o Evangelho tem como característica principal em nossas vidas nos confrontar e nos constranger. Essa é a característica principal do Evangelho: levar o nosso coração ao constrangimento tal que a gente, então, meus irmãos, a gente se arrepende diante de Deus por talvez não estar seguindo a direção correta que Deus quer em algumas áreas da nossa vida. E João Batista, meus queridos irmãos e irmãs, é um destes personagens constrangedores. Eu vou dizer para vocês que se João Batista existisse nos nossos dias atuais, ele não teria lugar em nenhuma igreja para pregar. Eu afirmo isso categoricamente. Ele seria tido como um louco, seria tido como um lunático, seria tido como um fanático. Por muito menos, nós já olhávamos para o seu João, lembra do seu João, do Jesus Cristo voltará? E quantos não diziam: esse homem é louco, esse homem é maluco, e ele nem
se pareceu de perto com João Batista, embora ele tentasse transmitir uma imagem de um João Batista, mas nem de perto. Quem aqui lembra do Fiatzinho 147 andando pelas ruas de Nova Iguaçu, né, e falando aquela famosa frase: Jesus Cristo voltará, e depois vem a música: voltará, voltará. Você ouvia aquilo e pensava, né? O primeiro pensamento era: coitado do seu João, né? Doidinho. Imaginem, meus irmãos, então, João Batista. Mas quem foi João Batista? Dê um salto aí na sua Bíblia e pule para Lucas, aliás, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 8. Lucas capítulo 1, versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será o quê? Cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e o habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Dê um salto aí na sua Bíblia para o versículo 57. Vira só uma página. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. E imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram, guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com quem? A mão do Senhor estava com ele. As Escrituras dizem que João traria prazer
e alegria, muitos se regozijariam no seu nascimento, ou seja, muitos se alegrariam no seu nascimento. E as Escrituras dizem: ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, é o que o texto nos apresenta, e será cheio de quem? Cheio de quem? Cheio do Espírito Santo. Esse era João Batista, meus irmãos. Esse era, volte lá para o texto de Mateus capítulo 3. Este era o homem que iniciou a sua pregação aqui no capítulo 3 de Mateus. Um homem, meus irmãos, que foi usado por Deus para pregar a palavra a Israel. Um homem que precedeu a Cristo. Um homem que preparou o caminho para Jesus. Um homem que abriu os caminhos para que Jesus viesse a pregar. Mas o que esse homem fez? O que esse homem pregou? O que esse homem disse? O texto em Mateus capítulo 3 nos revela por que ele seria grande diante do Senhor, e nos revela que de fato ele era um homem cheio de quem? Cheio do Espírito Santo. Olha o que diz então o versículo 1 do capítulo 3 de Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista, meus irmãos, preparou o caminho para uma outra mensagem. A mensagem de João Batista era esta: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista preparou o caminho para a mensagem de Jesus. A mensagem de João Batista, meus irmãos, era no sentido de conduzir os seus ouvintes a uma autoanálise, porque arrepender-se é se autoanalisar. Arrepender-se é olhar para si mesmo e descobrir o que está faltando ou o que eu estou fazendo que não deveria estar fazendo. Arrepender-se é você voltar ao rumo. Arrepender-se, meus irmãos, é você voltar para a direção apontada por Deus na sua palavra. A mensagem, portanto, de João Batista, ela era uma clara advertência a Israel. Por quê? Porque Israel não estava mais vivendo à altura da sua vocação como povo de Deus. Vou repetir: Israel não estava mais vivendo a vocação que deveria viver como povo de Deus. O arrependimento, meus irmãos, ele é sim um processo dolorido, porque não é fácil reconhecer os nossos erros. Não é fácil reconhecer os nossos pecados, não é fácil reconhecer as nossas falhas, e confessá-los é pior ainda. Isso é, meus irmãos, o que chamamos de um exercício de autonegação. É quando você pega o seu eu e entrega a Cristo. É quando você pega todo o seu ser e entrega nas mãos do Senhor, e faça o que você quiser comigo, eu estou inteiramente à sua disposição. Por quê, meus irmãos? Porque o coração do homem, ele maquina o mal, ele corre para o mal, ele cria os seus próprios planos. Como dizia Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e vimos isso no último ano. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Agostinho dizia que aquele que não se arrepende da vida precedente não pode começar uma vida nova. Aquele que não se arrepende dos seus pecados, aquele que não se arrepende dos seus erros, aquele que não olha para trás e tudo aquilo que ele fez antes de estar em Cristo, se não há arrependimento genuíno por tudo aquilo que ele fez, então de fato ele não está vivendo uma nova vida, ele não está vivendo em novidade de vida. O texto vai nos revelar, meus irmãos, que João Batista não foi um menino que nasceu aleatoriamente de Isabel e de Zacarias. Não foi aleatório. Este homem já estava profetizado pelo profeta Isaías, como diz o versículo 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, meus irmãos, João, ele não representava a si mesmo, João representava
Deus. João representava o Messias. João representava, meus irmãos, o Verbo, a palavra. João representava aquilo que Jesus viria a anunciar. João representava o próprio Senhor Jesus diante de Israel, antes da apresentação, porque o Messias já havia chegado, porque os dois nasceram no mesmo tempo. Os textos em Lucas depois vão dizer sobre o nascimento de Jesus, logo um pouquinho ali depois de João Batista. Os dois nasceram praticamente no mesmo tempo, na mesma época, mas João Batista já era a voz que proclamava o arrependei-vos. Já era a voz que proclamava o caminho que Jesus iria percorrer. João levou muitas pessoas à salvação, meus irmãos. Olha o que diz os versículos 5 e 6. Saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, fazendo o quê? Confessando os seus pecados. João levou a salvação a muitas vidas, mas aqueles que não queriam, meus irmãos, ouvir essa voz profética, aqueles que não queriam se arrepender, foram chamados por João, e pasmem, algum tempo depois também seriam chamados por Jesus de raça de víboras. Jesus copiava um pouquinho João, né? Ou João, por ser cheio do Espírito Santo, já precedia aquilo que Jesus falaria. Raça de víboras, ou seja, meus irmãos, não queriam a palavra de arrependimento, não queriam, meus irmãos, o exercício do arrependimento, e assim, portanto, essa raça de víboras não poderia fazer parte do reino dos céus. Eles não entenderam a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, antes de falar sobre salvação, ela fala sobre arrependimento. Ela fala sobre andar com Deus em arrependimento, porque não há salvação para os que não se arrependem. Não há salvação para aqueles, meus irmãos, que não entendem que o Evangelho é arrependimento. João Batista anunciou a voz da vida. João Batista anunciou a voz da salvação que estava por vir. João Batista anunciou o reino dos céus através de um único caminho, e o caminho era o caminho do arrependimento. João, então, ele pregou a mensagem que Jesus pregaria, e Jesus, meus irmãos, a mensagem de Jesus preparou o caminho para a mensagem dos seus discípulos. Mateus, ele tem todo o cuidado de mostrar a continuidade entre a missão de João Batista e a missão de Jesus. A missão de João Batista está no versículo 2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E a missão de Jesus está no capítulo 4, versículo 17, meus irmãos, que diz o quê? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Parece que Jesus ouviu a mensagem de João Batista, e quando ele está na Galiléia dos gentios, quando ele está no pior lugar que ele poderia estar, mas um lugar também profetizado por Isaías, que Jesus estaria, seria o primeiro lugar onde Jesus pregaria a palavra, Jesus diz para aquele povo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem do Antigo Testamento, meus irmãos, é a mesma mensagem de João Batista e a mesma mensagem de Jesus. Deus chama o povo de Israel a todo momento a um arrependimento, porque era um povo pecador. E foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos, era o que Jesus falava aos fariseus. João chamou-os de raça de víboras, Jesus também os chamou de raças de víboras. Fariseus que não se arrependiam, porque achavam que por serem descendentes de Abraão, já estavam salvos. Ou seja, parecido, meus irmãos, com alguns crentes nos dias de hoje, né? Estou na igreja, então não preciso mais ouvir esta palavra de arrependimento. Não preciso mais me arrepender dos meus pecados, porque afinal de contas, eu já fui perdoado de cada um deles. Foi o que Jesus disse, meus irmãos, à mulher adúltera. Lembram que ele disse a ela: vai e não peques mais.
Não peques mais significa o quê? Vai e se arrependa do seu pecado. Foi o que ele disse à mulher samaritana. Lógico que você não tem um marido, porque você já se casou com vários. Foi o que ele disse. Foi o que ele disse várias vezes no Sermão do Monte. Foi o que ele disse a Jerusalém, meus irmãos. Jerusalém, Jerusalém. Queria tanto fazer como a galinha faz com os pintinhos, né? Colocar vocês debaixo das minhas asas e cuidar de vocês. Mas vocês não querem. Jesus exortou o povo ao arrependimento, meus irmãos. Usou a mesma metáfora da árvore e seus frutos. Olha o que Mateus diz no versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O que Jesus diz sobre as árvores que não produzem frutos? Que elas seriam cortadas, secariam, seriam cortadas e lançadas ao fogo. Como ele também explica na parábola do joio e do trigo. Deixou claro, meus irmãos, em suas pregações, que sem arrependimento não há perdão de pecados. Ele diz no Sermão do Monte: quando você for entregar a sua oferta ao altar e algum irmão tiver algo contra você, não entregue até que você se reconcilie com este irmão. Como ele diz também lá no Sermão do Monte, quando ele ensina os seus discípulos a oração do Pai Nosso, e após o término da oração do Pai Nosso, ele diz: se você não perdoar os pecados do seu irmão, você não será perdoado. Ele diz isso categoricamente. O tempo todo, meus irmãos, Jesus nos dá indícios. Quando ele não falava diretamente, ele nos dava indícios de que nós precisamos o tempo todo de uma autoanálise, precisamos o tempo todo, meus irmãos, de vigiar as nossas vidas. O que ele ensinou para os seus discípulos sobre arrependimento, a mensagem dos seus discípulos também preparou o caminho para a mensagem da igreja. O que seus discípulos aprenderam de Jesus, eles depois, ao fundarem a igreja, eles ensinaram ao povo que fez parte da igreja. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Três 3.000 pessoas haviam recebido o Espírito Santo. 3.000 pessoas agora estão diante dos apóstolos e perguntam: recebemos o Espírito, fomos revestidos e capacitados pelo Espírito, agora o que faremos? E qual é a mensagem de Pedro? Versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. O que diz Pedro ainda, meus irmãos, um pouquinho à frente no seu discurso no templo, versículo 19 do capítulo 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que os discípulos de Cristo, que os apóstolos ensinam no livro de Atos, arrependimento. O que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em suas epístolas, arrependimento. Meus irmãos, repito, a primeira mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o que tudo isso quer dizer? O que tudo isso serve para as nossas vidas como uma aplicação? Entendemos, Alessandro, que de fato devemos fazer uma autoanálise, devemos buscar a direção em Deus para saber aquilo que não tem agradado ao Senhor está em nossas vidas, o que podemos fazer diante do Senhor, além de nos arrependermos, não só se arrepender, mas, como eu disse, arrependimento é uma mudança de rumo, uma mudança de direção, é um novo padrão que você passa a exercer na sua vida espiritual, na sua vida.
O que isso então tem de aplicação prática em nossas vidas? Primeiro, meus irmãos, nós vivemos falando a respeito de avivamento. Aliás, todo cristão normal quer um avivamento, seja na sua vida ou seja na igreja. Então, de vez em quando a gente se depara com conversas a respeito de avivamento, e a gente tenta aqui se lembrar qual foi o último grande avivamento aqui na história da humanidade. E a gente tenta lembrar, e fica difícil de lembrar. Então a gente começa a pensar um pouco sobre o rumo, meus irmãos, que a igreja tomou. E qual foi o rumo que a igreja tomou? Um rumo de fugir do arrependimento, fugir do humilhar-se diante de Deus. A igreja se parece com crianças pequenas que não pedem as coisas a Deus, mas requerem de Deus uma resposta, porque Deus tem que me responder, porque Deus tem que me abençoar, porque eu sou filha de Deus. Então a Bíblia diz que o Deus abençoa seu filho e sua filha, então eu tenho que ser abençoado, eu tenho que ser alcançado por uma bênção de Deus, eu tenho que ser curado, eu tenho que ser próspero, tudo é eu tenho. E a igreja entrou nesse ritmo, meus irmãos, nos últimos anos, um ritmo alucinado de requerimentos, mas o que nós temos dado a Deus? O que nós temos entregado ao Senhor? Como, meus irmãos, queremos um avivamento, em primeiro lugar, talvez, na nossa própria vida, se nós não nos arrependemos, se nós não nos voltamos para a verdade do Evangelho, se nós não nos voltamos todos os dias para essa autoanálise, se nós não nos voltamos para um relacionamento mais profundo com o Senhor, se nós não nos voltamos para um relacionamento mais profundo com a sua igreja, com o seu corpo, se nós não nos voltamos para um relacionamento mais profundo com a sua palavra. E muitas vezes o cristão nem conhece o Deus a quem ele serve, e por isso acha que o Senhor é um supermercado, que a hora que você quiser você entra e enche o carrinho de mercadorias. Queremos dons espirituais em nossas vidas? Buscamos dons espirituais em nossas vidas? Oramos para que o Senhor venha nos revestir deste poder, desta capacidade, através dos dons espirituais? Pedimos isso a Ele, meus irmãos. Recorremos a Ele, não só com pedidos de bênçãos, mas recorremos a Ele para uma vida espiritual com os seus dons fluindo em nossas vidas? Queremos ser fortalecidos em nossa fé e vida com Deus? Queremos nos momentos de tribulação estar fortalecidos pela presença do Espírito e não nos abalar com absolutamente nada? Queremos isso? Quem não quer avivamento? Quem não quer dons do Espírito? Quem não quer uma vida de fé? Quem não quer uma vida profunda com Deus? Meus irmãos, tudo isso passa pelo arrependimento. Tudo isso passa por uma humilhação diante de Deus. Tudo isso passa por um reconhecimento do quanto nós somos pequenos e o quanto nós carecemos da graça de Deus, quanto nós dependemos da graça de Deus, o quanto que a misericórdia de Deus, meus irmãos, é a nossa aliada no dia a dia. É o arrependimento, meus irmãos, que nos fortalece nesse processo diário de regeneração, nesse processo diário de cura
de cura para a nossa alma, de cura para a nossa mente. O primeiro chamado da igreja, pregado por João Batista, pregado por Jesus, pregado pelos discípulos, apóstolos e pregado pela igreja é: arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Esse é o primeiro chamado. O que fazemos quando nós estamos diante da comunhão do pão e do cálice? O que nós fazemos quando nós erguemos o pão, quando nós erguemos o cálice? O que nós fazemos ali diante do nosso Senhor? Arrependimento, meus irmãos. Arrependimento é o que Deus nos chama a fazer. E essa, meus irmãos, é a minha mensagem para nós desse ano. Arrependimento, andar com Deus, autoanálise, porque de uma forma geral temos falhado enquanto igreja. E aí, meus irmãos, enquanto eu escrevia, eu estava pensando e trazendo à memória o que eu vivi como crente há 20 anos atrás. Tinha uma igreja que várias pessoas tinham dons espirituais. Tínhamos uma igreja, eu estou falando num contexto geral, tínhamos uma igreja, meus irmãos, que tinha irmãs que oravam ali, uma pessoa enferma, aquela pessoa é curada. Tínhamos uma igreja que orava pela libertação de filhos e filhos eram libertos. Tínhamos uma igreja, meus irmãos, que nos cultos buscavam o Espírito Santo, buscavam o revestimento espiritual, buscavam os dons do Espírito. Se você está há mais de 20 anos, se a sua vida de crente tem mais de 20 anos, você vai se lembrar do que eu estou dizendo. Os nossos cultos eram avivados. Sentíamos claramente a presença de Deus nos nossos cultos. Nos humilhávamos diante de Deus, meus irmãos. Não orávamos de joelhos só por 10 ou 15 minutos, orávamos até por 30 minutos. Tínhamos uma vida com o Senhor, dávamos mais valor à igreja, dávamos mais valor à palavra, dávamos mais valor a uma vida com Deus, chorávamos na presença do Senhor. Como diz as Escrituras, chorem os ministros de Deus e os sacerdotes do Senhor. Como diz as Escrituras, meus irmãos, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não somos convertidos. Nós somos convertidos, somos regenerados. Mas por que não vamos além, meus irmãos? Não vamos além porque nos falta nos arrependermos dos nossos pecados. Falta nos humilharmos mais diante do Senhor. Falta reconhecermos, meus irmãos, que nós dependemos de Deus em tudo nas nossas vidas, seja numa vaga de estacionamento no shopping ou numa enfermidade. Nós dependemos do Senhor em cada detalhe das nossas vidas, da nossa história. Porque ou Ele conduz tudo, ou Ele não conduz nada. Ou Ele é soberano para todas as coisas, ou Ele não é soberano para nada. E a igreja tem vivido dias, meus irmãos, de bezerros de ouro, vivido dias de serviços a Mamon, vivido dias, meus irmãos, de orações a Baal, pois quem ora e quem vive orando por prosperidade no próximo ano, por riquezas no próximo ano, eram como os pagãos do Antigo Testamento, que oravam a Baal para que a colheita viesse no próximo ano. Que é uma vida espiritual forte,
como nós ouvíamos há muitos anos atrás, devemos nos voltar para o Senhor, meus irmãos. Parar de nos voltarmos para homens e nos voltarmos para o Senhor, porque o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o sopro de vida em nós. O Senhor é a nossa esperança. Senhor, nós queremos nessa noite, juntos em oração, reconhecer, Pai, que por muito tempo não estamos seguindo na direção que devíamos seguir. Israel perdeu uma batalha, a primeira batalha na sua história, por causa de um homem somente. Por causa do pecado de um só homem, Israel perdeu centenas de soldados numa batalha pequena na cidade de Ai. Senhor, que não seja preciso a tua igreja vir a passar por alguns ais em sua vida para reconhecer o teu chamado a nós ao arrependimento, o teu chamado, Senhor, a exercitarmos virtudes espirituais em nossas vidas, a nos preocuparmos mais com o reino dos céus do que com o reinado desse mundo, porque o reino desse mundo jaz no maligno, já está morto. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Essa pregação não é para desanimar, essa pregação não é, Senhor, para acusar, não é para colocar peso, mas é, Senhor, para exortar o teu povo, para exortar a nós mesmos a respeito do chamado e da vocação que a tua igreja tem num relacionamento com o Senhor. Nos ajuda, Senhor. É com temor e tremor no coração que eu te peço nessa noite, nos ajude a reconhecer os nossos pecados, a confessarmos diante do Senhor, a nos arrependermos, ó Deus, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, daquilo que brota no nosso coração. Como disse Paulo, Senhor, aquilo que ele não queria era o que acabava fazendo, pois muitas vezes aquilo que não queremos acabamos por fazer. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a participarmos do teu reino com o poder e autoridade do teu Espírito. Como disse o texto, Senhor, que sejamos cheios do teu Espírito, como João Batista era cheio do teu Espírito. Que sejamos luzeiros neste mundo, como nos revela o livro de Apocalipse. Que sejamos sal e luz, Senhor, como nos pede o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Nos ajude, Senhor, pois o teu próprio Filho, como diz Paulo em Filipenses, o teu próprio Filho não se utilizou da condição de ser Deus, mas antes se humilhou na forma de servo. E porque nós, Senhor, não podemos nos humilhar diante de Ti, seguindo o exemplo do nosso Salvador, ajuda-nos, Senhor, que neste ano seja um ano em que busquemos muito mais o arrependimento diante de Ti, que busquemos muito mais uma vida com o Senhor, cheia do Teu Espírito, do que, Senhor, propriamente aquilo que o nosso coração deseja nas coisas deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o verdadeiro Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.